Grande erro do Botafogo. Agora é torcer pro Savarino não querer ir. Botafogo aceita a proposta por Savarino e venda depende apenas do jogador. Vai chegar algum meia até o dia 2 de setembro, terça-feira? Temos uma semana. O time que demorou 2 meses para trazer um zagueiro, que ainda não chegou oficialmente ainda, tá para chegar, vai ter uma semana para repor o camisa 10 do time. Alguém aí confia que vai chegar um meia? E o Botafogo vira notícia na Espanha, né? Cris Ramos exalta a enorme estrutura do Botafogo e ressalta a importância de David Ancelotti e auxiliar. Eles têm muito a ver com a minha chegada. Ele deu uma entrevista aqui a um programa, né, da rádio, se não me engano, espanhola. Botafogo expandindo a sua marca mundialmente, na verdade, né, internacionalmente. Isso e muito mais. Tem Papo de Craque segunda edição, tem aqui a ESPN com o Sport Center, tem o programa Panela ESPN com o André Balada, com o Fred, né, Fred Bruno e muito mais. E vamos reagir aqui a todo esse conteúdo sobre o Fogão, que além de encarou o Juventude já no final de semana e conseguiu uma boa vitória, vai amanhã enfrentar o Vasco na Copa do Brasil pelas quartas de final, valendo vaga na semifinal. Primeiro jogo, segundo jogo pós-data FIFA. Então vamos reagir a tudo isso. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo. Hype o vídeo se puder. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Olha, teve Juventude também contra o Botafogo. O Juventude abre o placar, mas o Botafogo vira 3-1. Um Botafogo que é um time mais forte que o Juventude. Mas o Juventude não jogou mal, não. Vamos ouvir os personagens e falamos sobre essa partida. Era um jogo fundamental. Porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção, muita raiva. E hoje mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não jogamos o melhor futebol, mas mostramos essa vontade. Então acho que vai ser um jogo muito importante. Temos que seguir jogando bem fora de casa, ganhando, e temos que melhorar em casa, porque em casa os resultados não são como fora de casa. Se houve um erro, né, por parte nossa, do Juventude, eu acho hoje um pouco da nossa maturidade no segundo tempo, quando a gente vai para uma trocação desnecessária, coisa que nós trabalhamos muito para que isso não acontecesse. Dentre isso, nós fizemos uma partida segura, uma partida que mostra a nossa evolução para a competição, nos dá cada vez mais expectativa de coisas boas para o Juventude na nossa reta final. Olha, o Botafogo, desde a estreia do David Ancelotti, são 11 jogos, já impressionante como corre, né? Quantidade de jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 60,6%, 14 gols marcados, uma média de 1,27 e apenas 7 sofridos, Rafa, uma média baixa de 0,64 e agora essa vitória do Botafogo em cima do Juventude por 3-1 de virada. É uma vitória importantíssima e muito feliz a colocação do David Ancelotti quando ele fala sobre depois de uma semana muito dura, muito difícil, né? Ele sabe o tamanho do problema que é sair da Libertadores, né? O Botafogo defendia o título, havia uma expectativa que tivesse vencido por mais, a LDU jogando no Newton Santos, acaba viajando para Quito com uma vantagem mínima, e perde por 2-0 e sai da principal meta da temporada, que era o bicampeonato da principal competição do continente. Então o jogo seguinte, claro, ele é um teste até de engajamento, de comprometimento para os próprios jogadores. E nós vimos o Botafogo jogando de maneira focada ontem contra o Juventude. Não foi um jogo tecnicamente maravilhoso, acho até inclusive quando o Cris Ramos faz o primeiro dos seus 2 gols, né? Sendo ele o grande nome da partida, por ter entrado e ter feito a diferença. Naquele momento, o Juventude jogava mais, tinha mais qualidade coletiva, estava se aproximando de desempatar o jogo. Foi quando o Botafogo, nesses contra-ataques, marcou 2 vezes, foi mais eficiente e venceu por 3-1. O placar não diz o que foi o jogo, eu concordo com a leitura feita pelo pessoal do Juventude. Acho até que o empate talvez entregasse melhor o resultado ontem lá em Caxias do Sul, mas o Botafogo realmente teve eficiência e com um time alterado, com algumas mudanças. Ontem não jogou o Savarino, ontem não jogou jogaram outros jogadores que vêm atuando com frequência no time titular. As decisões do Ancelotti passaram muito pela questão
física, pelo desgaste pós-partida contra a LDU, e o Botafogo conseguiu, né? Uma vitória que era o mais importante nesse momento. Agora tem a Copa do Brasil, o jogo de ida contra o Vasco nesse meio de semana. É muito mais eficiência do que qualidade, é o que a gente pode trazer como conjuntura para a vitória do Botafogo ontem lá na Serra Gaúcha. Marcela? Tá certo, Rafa. Vamos mostrar também como foi Fortaleza e Mirassol. Vamos agora para o último jogo aqui do Panela, que foi Juventude e Botafogo. Ó lá. O Juventude goleou de 1-3 o Botafogo. Tomou lá em Caxias. Botafogo tá ressurgindo ali, hein, Dedé, né? A gente não dava nada ali no começo do campeonato, mas o Botafogo tá voltando a incomodar ali, né? O primeiro gol foi do Batalha, né? Que eu acho que diz muito sobre a vida do Juventude nesse campeonato, né, Dedé? Vai ser uma grande batalha. Vai, mas até o final é batalha. Vai ser uma grande batalha. Olha, teve o pênalti, o Alex Telles foi lá, bateu aberto. Firme, né? O goleiro até adivinhou o canto, mas ele bateu muito forte ali, sem chance. Não comemorou, porque se eu não me engano, ele foi revelado pelo Juventude. Surgiu pro futebol lá no Juventude, né? Agora sim, o Botafogo todo ano vem fazendo isso, né? Chega no segundo semestre ali, de agosto pra frente, é onde começa a vencer, desabrochar o futebol, assim, chegar a novas contratações. O Botafogo, eu não tenho dúvidas que vai estar entre os 4 ali no final do Brasileiro. Ainda mais agora sem a Libertadores, né? Eliminado na Libertadores, não vai precisar rodar tanto o elenco, então... Não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque o planejamento do Botafogo acho que foi um pouco cedo. Pro planejamento sim, mas pra competição ele fica mais forte agora dentro do Brasileiro, né? Tem a Copa do Brasil também. Responsabilidade dá uma aumentadinha no Brasileiro, né? Mas assim... É isso, o Botafogo acho que é um time que perdeu muita peça, né? Agora que tá chegando as peças que estão encaixando. É um time que, igual eu falei, vai ficar entre os 4 ali e pro ano que vem vai estar brigando de novo. O Botafogo hoje, no nosso campeonato brasileiro, tá entre os 4 times aí que vai estar sempre brigando por título e coisa grande. Pô, então tá aí, ó, a gente mostrou aí os 2 gols do Cris Ramos, né? Além de ter o Arthur Cabral, um baita centroavante, um centroavante novo aí, o Cris Ramos, né? Um espanhol, né? Se eu não me engano, Dedé, espanhol o centroavante, né? De Cris você entende, né? Falou Cris. De Cris é com o pai. É gatilho, né? É gatilho. Exato, é gatilho. De Cristiano Ronaldo e de Cris, o meu querido Neneco, então, o Botafogo aí voltando a ficar bem no Campeonato Brasileiro. É o seguinte, vamos falar do Fogudo, que ontem venceu. Jogou mal. Jogou mal. A galera agora não quer que fale isso, mas ontem, durante a transmissão, tá todo mundo cornetando. É claro que chegou um cara aí pra decidir. O Papai Cris tá na área. O CR9 do Fogão. Fiquei feliz em narrar os 2 gols dele ontem. Vamos ouvir o meu parceiro Rodrigo Brandão, que tá chegando na área. Tá na linha já o Brandola, né? Fala, Rodrigo Brandão! Muito bem, Brenoca. A gente segue falando sobre a vitória de ontem. Estivemos juntos nessa transmissão, a vitória é importante que ajuda a trazer a confiança de volta aos jogadores do Botafogo. Confiança que foi abalada depois da última semana de resultados ruins, a derrota para o Palmeiras no Brasileiro, a eliminação na Libertadores, e foi uma vitória sobre o Juventude, vitória que não acontecia há 29 anos em campeonatos brasileiros. Para se ter uma ideia, o Cris Ramos, herói da noite de ontem, tem 28. A última vez que o Botafogo ganhou, lá em 96, o atacante espanhol sequer era nascido. Aliás, falando nele, ele já caiu nas graças do torcedor, né? No primeiro jogo dele com a camisa do Botafogo, já marcou 2 gols e já está sendo até apelidado de CR9. Um belo cartão de visitas do atacante espanhol. O torcedor espera que ele mantenha essa pegada de bons jogos, principalmente com gols. Um outro número interessante que vale a pena frisar é que este é o 5º jogo do técnico David Ancelotti pelo Campeonato Brasileiro como visitante. E ele venceu todos os 5, 100% de aproveitamento. Números completamente opostos do Botafogo como mandante, que não venceu nenhuma partida até o momento. E o David Ancelotti falou sobre isso ontem na coletiva. Ele disse que a falta de confiança e de coragem podem ser fatores que contribuem para essa falta de vitórias dentro dos seus domínios. Temos que melhorar em casa, porque em casa os resultados não são como fora de casa. Isso é um ponto de melhora. Esse time joga bem quando joga com máxima confiança, máxima coragem, e temos que manter essa coragem, essa confiança em casa. Quando temos algumas dificuldades em casa,
o time começa a perder um pouco essa coragem, essa personalidade, essa confiança, e acho que isso é a motivação, porque não tem outra, porque temos uma torcida que sempre apoia muito até o final e temos que aproveitar disso um pouco mais. Tá aí, portanto, o David Ancelotti feliz com a vitória e feliz também por ter conseguido esse triunfo poupando alguns jogadores chamados de titulares. O John e o Arthur sequer viajaram. Savarino e Danilo começaram a partida no banco de reservas, sendo que destes só o Danilo entrou e já na parte final. Jogadores que precisavam de um descanso e vão com o físico renovado para o jogo contra o Vasco, quarta-feira, jogo de ida da fase quartas de final da Copa do Brasil. Os jogadores terão apenas um dia de treino, que será amanhã, treino que vai definir a equipe para esse primeiro jogo contra o Vasco. Como última informação, Breno, o Botafogo encaminhou a contratação do zagueiro Gabriel Bahia, do Volta Redonda. A informação trazida pelo nosso colega Thiago Franklin diz que ele chega por empréstimo até o final do Campeonato Carioca do ano que vem. Se ele bater algumas metas, o Botafogo terá que adquiri-lo. Então, o zagueiro que atua pelo lado direito é o Gabriel Bahia. Resta apenas a confirmação e o anúncio por parte do Botafogo. Valeu, Breno. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo, a movimentação de mercado. A gente tá nessa expectativa aí, né, na reta final da janela de transferências. Mas eu queria falar um pouquinho também do jogo de ontem ainda, para projetar o que vem pela frente, porque já temos depois de amanhã a Copa do Brasil e a galera já está ávida pelo pau a pau. Valeu, que Rodrigo teremos Machado. Na quarta-feira no pré-Botafogo e Vasco. Vasco e Botafogo, primeiro jogo em São Januário, segundo jogo depois da data fofa lá no estádio Newton Santos. Sobre o jogo de ontem, ô Vitor Costa, tinha uma opinião no chat que eu ia ler aqui, cara, eu já perdi. Mas tinha uma rapaziada falando o seguinte, né, que deixa pra pontuar no Campeonato Brasileiro e jogar bem na Copa do Brasil. A atuação de ontem, ela foi ruim. Isso aí, eu acho que, pra quem acompanhou o jogo, os botafoguenses ontem participando da transmissão, até o pessoal falou do Marlon Freitas, né, o Vitinho também teve alguns momentos bons, mas muitos ruins. Uma atuação ruim, mas no final das contas, pontuou bem contra um adversário enjoado, que é o Juventude fora de casa, tá brigando lá embaixo, beleza, mas a gente sabe da dificuldade de vencer lá. A mentalidade copeira, eu tinha elogiado isso, debatido com você, parecia que estava no Botafogo depois daquela classificação nas oitavas da Copa do Brasil. A eliminação na Libertadores, eu acho que deu uma machucada na galera, no torcedor alvinegro, que ficou chateado e tal. Mas que seja a vitória de ontem, de fato, um ponto de virada para esse Botafogo daqui para frente, porque tem 2 clássicos com o Vasco, ainda tem o Campeonato Brasileiro, sonhando em pelo menos ficar tranquilo no G4. Você acha, Vitor, que essa atuação de ontem, pelo menos na reta final, com o Cris entrando bem no jogo, Matheus Martins entrou bem também, tá? Na reta final do jogo. Você acha que dá para ter um momento de virada desse glorioso, Vitor? Então, cara, eu entendo as críticas à atuação, mas eu penso que no jogo de ontem era fundamental vencer, cara, independentemente da maneira como essa vitória acontecesse, porque o Botafogo vinha de uma eliminação que foi dolorosa pela maneira como aconteceu. O Botafogo não competiu na altitude, fez um jogo muito ruim, isso vai tirando a confiança, vai te deixando desmotivado, e por isso era fundamental buscar uma resposta rápida, e isso o Botafogo conseguiu e foi resiliente até mesmo durante o jogo, porque a gente tem que valorizar, foi uma vitória de virada, né? O Juventude sai na frente, o Botafogo tinha tudo pra murchar, né? Acabamos de sair da Libertadores, estamos aqui perdendo pro Juventude, que tá na zona de rebaixamento. Mas não, o Botafogo correu atrás, buscou a virada. Na minha opinião, com um pênalti inexistente, mas faz parte, acontece, o juiz interpreta de outro jeito, então, às vezes acerta. Eu achei que teve, cara, naquela pisadinha, o jogador do Juventude faz o movimento de tirar o sapato, o piso do outro jogador, eu achei, o calçado. Eu achei que foi isso. Um braço não foi, mas foi no pé o pênalti. Não, com o braço nenhuma chance. O pênalti foi no pé. Não, então. Eu acho que cabe interpretação, então, mas na minha interpretação foi um contato de jogo. Pra quem não viu o que aconteceu, né? Teve uma dividida ali perto da linha de fundo, no Arthur Cabral. Então, e aí tem um braço esquerdo do jogador do Juventude. E eu até falei na hora, vamos ver, antes do replay, vamos ver se foi no pé. E aí o Azevedo falou, se foi braço, Breno, não foi nada. Eu falei, de fato não foi nada. E a gente vendo o replay, de fato teve um movimento do jogador do Juventude, de como se fosse, né? Foi no VAR mesmo. Muito lento. Exatamente. Foi muito no VAR, foi um pênalti de VAR, Vitor Costa. Eu acho que essa câmera lenta condiciona a opinião, entendeu? E a questão do jogo é diferente. Mas eu respeito quem acha que foi pênalti. Não acho que seja nenhum absurdo marcar o pênalti, não, tá?
Eu acho que só que se fosse o contrário, se fosse marcado pro Juventude contra o Botafogo, muita gente já tá chiando. Botafogo que teve um pênalti sonegado contra o Palmeiras na rodada anterior, é bom a gente destacar, né? O cara deu um bico, o Jai deu um bico na canela do Tuco Corrêa e a arbitragem não deu. Enfim, árbitros erram, acertam, interpretam de jeitos diferentes, rodada após rodada. Mas acho que o Botafogo viraria naturalmente o jogo, mesmo sem o gol de pênalti, porque tem mais qualidade. Foi uma vitória na base da qualidade dos jogadores que o Botafogo tem à disposição, inclusive do Cris Ramos, que acabou de chegar. E repito, mais importante que a atuação era vencer, para não baixar a guarda, não baixar a confiança, para os jogadores entenderem que tem capacidade, que tem talento, que tem qualidade, que a eliminação da Libertadores já precisa ser superada para que o Botafogo termine entre os 6 primeiros, entre os 4 primeiros do Brasileirão, mesmo que o título fique distante. O Botafogo não pode fugir do pelotão de cima para garantir essa vaga da Libertadores do ano que vem. E agora ganha um pouquinho de moral e de confiança para poder pegar o Vasco na quarta-feira em São Januário. E eu ainda não descarto essa possibilidade de título não, tá, Vitor? São 18 rodadas, né? Pro Botafogo. Botafogo tem 2 jogos a menos. Então aí temos aí, essa foi a 21ª, então o Botafogo tem 19 rodadas, um turno inteiro pela frente. Muita coisa pode acontecer, são 57 pontos em disputa, é lógico que tá bom o de Flamengo conta, não é uma máquina. Oi? Tá bom de conta, hein? É, só fazer 60 menos 3. É verdade. Então, o Flamengo não é a máquina, o Flamengo não vai ganhar todos os jogos e o fator emocional também pode contribuir. Lógico que o exemplo de 2023 é complicado, porque foi uma situação muito atípica, mas o Botafogo não está descartado dessa luta pelo título do Campeonato Brasileiro. E eu concordo, eu acho que também foi atípica a eliminação do Botafogo, foi um jogo na altitude, com escolhas que foram erradas, de um treinador que está iniciando uma trajetória dentro de um clube. Uma resposta rápida, e no Campeonato Brasileiro, além da discussão do performar ou não performar, o Botafogo conseguiu 3 pontos, que era o que tinha que acontecer. E o ouvinte até falou aí sobre jogar bem na Copa do Brasil. Eu também não acho que tem que jogar bem na Copa do Brasil, ainda mais por ser mata-mata. Joga fora de casa, conquista o empate dentro de casa, com o apoio do torcedor, com 90% do estádio botafoguense, aí o Botafogo também pode conseguir um resultado. O importante agora é vencer. Em outro momento a gente pode aumentar a régua pra performance, estilo de jogo. Quando você joga bem, você tá mais perto da vitória. Com certeza. A gente cobra isso. Mas ontem era vencer. E na Copa do Brasil agora eu acho que é vencer também, né? Sim. Principalmente por ser clássico. Se fosse outro adversário, talvez, um adversário mais acessível, mas sendo clássico, acho que tanto ontem quanto na quarta-feira o Botafogo precisa vencer mais do que performance. Agora, sobre essa situação de brigar ou não pelo título brasileiro, eu sinceramente, eu não acredito. Posso ser contrariado, o Botafogo pode me desmentir, mas não vejo o Botafogo com opções no banco de reservas confiáveis ainda. Mas essa mudança pode... Fez o quê? Beneficiou? Não tô falando que beneficiou. Breno. Eu tô ouvindo onde ele vai chegar. Essa mudança no calendário pode mudar um pouquinho os rumos do Botafogo na temporada. Beneficia os times que estão só na Copa do Brasil, Vitor Costa. Bom. Se você considera assim, eu não vou trazer essa discussão de novo. Tá bom. Mas o Botafogo, se passar do Vasco na Copa do Brasil, ele vai ter só o brasileiro jogando quarto e sábado. Falei isso 10 vezes no programa de hoje. Falei 10 vezes. Contudo, todavia, porém, eu continuo acreditando que um possível título brasileiro do Botafogo passa por 2 coisas. Primeiro, os reservas precisam jogar mais. O que foi o Tuco Corrêa ontem, gente? Por exemplo. O Tuco Corrêa, ele lembra muito o Piazon. É um jogador belo. O Santi Rodrigues está começando a jogar 50 centavos de futebol. Pô, o Santi Rodrigues puxa o contra-ataque, ô Vitor Costa. Ele dá uma assistência. Ele tá começando o gol a praticar o esporte o gol do Cris Ramos, o segundo gol, é ele que puxa o contra-ataque. Sim, então, por isso que eu tô falando, eu tô elogiando ele, mas eu tô dizendo que o Botafogo belo gol, tá? Não vinha tendo opções confiáveis no banco de reservas, e para você ser campeão brasileiro você precisa de um banco confiável. E o segundo ponto, e mais importante até, é ganhar em casa. O Botafogo do David Ancelotti não venceu nenhum jogo no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Um time que não ganha em casa não é campeão. O Botafogo precisa corrigir essa rota. Fora de casa, ganhou de todo mundo, mas ganhou de adversários que tinha que ganhar mesmo. O Botafogo pega o Juventude, quer ser campeão brasileiro, tem que ganhar. Pega o Fortaleza, quer ser campeão brasileiro, tem que ganhar. Pega o Sport, quer ser campeão brasileiro, tem que ganhar. O Botafogo venceu esses jogos que tinha que vencer. Como deveria, por exemplo, pegar o Cruzeiro em casa, também ganhar. É isso, aí chega em casa, não ganha do Vitória, não ganha do Cruzeiro, não ganha do Palmeiras. Se o Botafogo corrigir essa situação dos jogos em casa e os reservas jogarem melhor, eu posso acreditar, posso mudar minha opinião e acreditar que tem chance de ser campeão, mas ainda assim acho muito difícil porque a pontuação já está bem distante. Cris Ramos exalta a enorme estrutura do Botafogo e ressalta a importância de David Ancelotti e auxiliar. Eles têm muito a ver com a minha chegada.
Depois de estrear pelo Botafogo com 2 gols sendo decisivo na vitória sobre o Juventude, Cris Ramos foi destaque da imprensa espanhola. Na noite dessa segunda-feira, o camisa 9 do Glorioso deu entrevista ao programa El Larguero, na rádio espanhola Cadena Ser, e, esbanjando bom humor, não escondeu a alegria por seu início avassalador no Fogão. Aspas para o nosso digníssimo aí CR9. Estou muito feliz, cheguei aqui há pouco mais de uma semana, e é verdade que, desde que cheguei, tanto o clube quanto os funcionários me receberam de forma fenomenal. Por questões de visto e tudo mais, eu não pude jogar antes, e ontem fiz minha estreia. E que melhor maneira de fazer isso do que com uma vitória com 2 gols. Estou muito feliz. Foi uma vitória que precisávamos, porque na quinta fomos eliminados da Libertadores. Foi uma vitória muito importante para o grupo, completou. Cris Ramos também ressaltou a importância do técnico David Ancelotti e seu auxiliar espanhol Luís Tevenet para sua chegada ao Botafogo, vindo do Cádiz por empréstimo. Empréstimo com, acho que, obrigação de compra, se bater metas, né? Pelo visto vai bater, né? Chegou fazendo 2 gols já. Desde que surgiu a opção de vir para cá, acho que também é um passo importante na minha carreira. Estou chegando ao atual campeão sul-americano e do Campeonato Brasileiro. Estou muito feliz por vir para cá. E a aposta do David e do Luiz, no caso o Tenet, né, auxiliar, Tevenet, auxiliar do Ancelotti, que acreditaram em mim desde o primeiro minuto em que colocaram meu nome na mesa. Eles têm muito a ver com a minha chegada aqui, disse o atacante, contando que foi o primeiro contato com o técnico italiano. Como foi nesse primeiro contato? Aspas, eu falei com ele antes de chegar, quando a gente estava em negociações e tudo mais. Falamos de futebol, de como ele trabalha. Acho que a gente se entendeu muito bem desde o primeiro minuto. Ele é um ótimo treinador, tem uma experiência incrível, os lugares por quais ele passou dizem tudo. E a verdade é que desde o primeiro minuto que falei com ele, me passou muita confiança e muita vontade de estar aqui e poder ir bem. Aí, clube enorme, no tópico aqui da entrevista, né? Na entrevista, Cris Ramos elogiou também a estrutura do Botafogo. O centroavante ainda não está com a família no Rio de Janeiro e pouco pôde curtir a cidade, mas ressaltou que foi muito bem acolhido para que pudesse focar 100% nos treinos e jogos. Aspas para ele de novo. Não tive tempo de muita coisa, né? Porque a primeira semana foi de muita mudança. Entre me adaptar aqui, procurar casa, eles explicando um pouquinho como está indo. Eu saí da Europa e vim para outro continente. Foi uma mudança de tanto. Mas na verdade é que o clube é um clube enorme. Eles têm milhões de funcionários que te ajudam com o que você precisa. E nesse sentido tem sido muito bom. Isso ajudou a me integrar. Também há vários que falam espanhol na equipe, argentinos, uruguaios. O Tuco Correia me disse que desde o primeiro dia para me soltar. E fui me soltando imediatamente. Disse o nosso CR9. Cara, legal a entrevista. Ele parece um cara bem humorado, né? Bem simpático. Desde a primeira entrevista que eu vi dele no aeroporto pro BTB Esporte. Sempre com um sorrisão no rosto. Sempre bem solícito. Tomara que faça muito sucesso no Fogão e muitos gols, né? É o que a gente precisa. Botafogo aceita a proposta por Savarino e venda depende apenas do jogador. Botafogo aceitou a proposta de 7 milhões de euros, né? Do 44,2 milhões de reais na cotação atual do Al Rayyan e do Trabzonspor por Savarino. E depende apenas do sim do jogador para concretizar a venda para um dos 2 clubes, informa o jornal O Globo. O aceite das ofertas aconteceu na noite de segunda-feira. Caso opte por ir para o Trabzonspor na Turquia, Savarino poderá realizar o sonho de atuar na Europa pela primeira vez. Só acho estranho que ele teve chance de ir para o Lyon e não foi, né? Tomara que a família decida ficar.
Ele teve. Aí, eu nem li a parada, eu só falei da minha memória. Ele teve a chance de ir pro Lyon no meio do ano, mas prefiro ficar. Parece que eu li, né? Mas eu não li, não. Eu só comentei aqui antes de ler o resto. E era a mesma coisa que eu tinha falado. Se ele aceitar ir pro Al Rayyan, vai trabalhar com o Arthur Jorge novamente. O português pediu sua contratação, assim como fez com o de Gregory, que deixou o Botafogo após o Super Mundial de Clubes pelo valor de multa rescisória, cerca de 39 milhões de reais na época. Menos do que o Savarino está sendo disputado agora, né? Savarino chegou ao Botafogo no início de 24, vindo do Real Salt Lake da Major League Soccer por 2,7 milhões de dólares, 13,2 milhões de reais na cotação da época. Segundo o Globo, o valor da proposta foi motivo do Glorioso ter topado a venda agora por mais que o triplo do valor da compra, né? Aspas. Devido à realidade da SAF alvinegra, que opera com o pensamento de obter ganhos esportivos e, consequentemente, econômicos, o entendimento foi de que a negociação era positiva, diz a reportagem. Em março deste ano, o Camisa 10 renovou até junho de 28 pelo Glorioso. Com o Glorioso. Pelo Glorioso foram 18 gols, 18 assistências em 87 partidas, além dos títulos de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Cara, o Savarino não tá bem, isso é fato, a gente sabe disso, só que a questão não é por ele estar bem ou estar mal. Esse valor, para achar um meia de muita qualidade no mercado, não é alto, para você pegar esse valor e repor, né? Para pegar um meia, camisa 10 de capacidade alta, não é um valor muito alto para tu usar e reinvestir, né? Outro ponto, adaptação, né? Outro ponto, demora para negociar. E outro ponto é esse imbróglio com a Eagle, que no momento tá aí com os patrimônios congelados pela justiça inglesa, que proíbe o Textor de vender ativos, né? No caso, o Botafogo para outra Eagle. E com isso, também é de usar muito dos seus recursos, né? Ou seja, dinheiro para contratação. Ele pode fazer aí movimentações financeiras de até 5 milhões de dólares. Cara, é bem menos do que os 7 milhões de euros que o Savarino vai custar. Então já vai ter uma defasagem. Vai entrar 7 milhões de euros e pode sair no máximo 5 milhões de dólares. Então já é um valor bem menor. Os 7 milhões de euros já era pouco para um grande meia chegar. 5 milhões de dólares é menos ainda. Isso em uma semana de janela aberta até o dia 2 de setembro é muito, muito pouco e muito pouco tempo. Então não vai vir ninguém. Se o Savarino sair, entendam, não vai vir ninguém para o lugar nessa janela. E aí eu acho que é uma burrada, já que o nosso elenco já está, né, com algumas lacunas. Vamos criar mais uma que vai ser o meio de criação. Não acho vantagem. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.